realizado pela Academia Brasileira de Audiologia, a ABA, em parceria com os projetos de extensão Audiação, GEPAS e Reabilita. O meu nome é Sabrina Lira, eu serei a moderadora da palestra de hoje, onde iremos tratar sobre o aplicativo EARU. Eu gostaria de agradecer a presença de todos, e em especial a nossa palestrante, a fonoaudióloga Hannah Alice. E antes de começarmos, eu gostaria de dar alguns avisos, que a palestra terá a duração de 1 hora, sendo esses 45 minutos iniciais voltados para a palestra, e os 15 minutos voltados para as perguntas. Eu já ia pedir para vocês colocarem o nome completo de vocês no chat, mas já estão fazendo isso. E agora nós iremos falar de audiologia. Ana, Eu não escutei, cortou, Sabrina. tá tudo certo aí para o vídeo? Sim, vou passar, só porque tinha cortado aqui. Boa Mas noite. já para escutar o resto, boa noite. Deus. Vou só apresentar. Só um segundo. Tá bem. Vocês conseguem ver? Sim. Pronto. A Liga Acadêmica de Audiologia da Paraíba surgiu com o propósito de unir ciência, compromisso e empatia no cuidado da saúde auditiva. Nossos trabalhos reúnem ensino, pesquisa e extensão a fim de contribuir para o fortalecimento acadêmico e para a audiologia no Brasil. A LAUD tem o objetivo de criar um ambiente onde nós possamos integrar nosso conhecimento para que todos possam crescer. Os projetos de pesquisa e as redes sociais viabilizam ações que tornam a audiologia muito mais acolhedora, humana e transformadora. Mas com a equipe, somos uma rede de estudantes movidos pela paixão e essa é a LAUD, a Liga Acadêmica de Audiologia da Paraíba, e esse é só um spoiler do que está por vir. Bom, gente, esse foi só um spoiler. Amanhã iremos descobrir mais sobre a LAUD. E só lembrando que a reunião estará gravada, tá? E será disponibilizada pelo canal do YouTube do Audiação, Projeto de Extensão. E agora eu vou passar a palavra para a nossa palestrante, ela que é docente do curso de Fonoaudiologia da UFPB e do programa de pós-graduação associado ao UFPB, UNCISAL e UFRN, possui mestrado pela Universidade Ludwig Maximiliano, na Alemanha, doutorado em Ciências da Saúde pela UFRN. Atua na área de diagnóstico audiológico, avaliação e desenvolvimento de instrumentos para identificação e diagnóstico audiológico. E também sobre tecnologia. Professora, sinta-se muito à vontade para dar início à sua palestra. Boa noite a todo mundo. Fico muito feliz. Estão me ouvindo bem? Sim. Ótimo. Então, fico muito feliz de ver tanta gente aqui essa hora da noite, né? E é uma honra receber esse convite. Fiquei muito feliz e vocês estão de parabéns. Eu vou falar hoje do aplicativo Hearwho. Deixa eu só abrir aqui. Pronto. Então, acho muito legal essa iniciativa da ABA, né, dessas conexões auditivas que acontece no Brasil inteiro, e o intuito é divulgar a audiologia, né, porque a audiologia ela é imensa e na graduação vocês não conseguem nem ver assim a maioria das áreas dentro da audiologia onde a gente atua. Então, eu acho que essas conexões auditivas, elas contribuíram para vocês verem, assim, a vastidão que a gente tem dentro da audiologia. Eu queria parabenizar também a extensão, a Audiação, né? Vocês, alunos que organizaram tudo, está tudo super bem organizado.
e vocês estão de parabéns pelo entusiasmo, pela motivação e pelo já profissionalismo com que vocês conseguem encarar essa atividade. Então, como eu disse, hoje eu vou falar do aplicativo HearWho. Não sei se vocês já conhecem. A gente lançou esse aplicativo na versão em português esse ano, né? A gente teve um lançamento online bem grande, com gente da Organização Mundial de Saúde falando, as pessoas, os contribuintes da África do Sul, da Holanda, né, que desenvolveram essa tecnologia, apresentando também. Foi em junho, e quem se interessa, o lançamento ainda vocês conseguem assistir no YouTube, né? Então, hoje eu vou falar do HearWho, que é um aplicativo lançado pela Organização Mundial de Saúde, e ele possibilita a triagem auditiva acessível a todo mundo, né? Então, com esse aplicativo, a gente tem a possibilidade de detectar precocemente a perda auditiva via tecnologia móvel. Então, antes de eu falar do aplicativo, eu queria assim, fundamentar a importância desse aplicativo. Foi um grupo que fez toda a adaptação para o português, que eu vou falar mais lá na frente. E a gente ficou muito contente, né? Porque hoje em dia a perda auditiva já ela faz parte de uma crise de saúde pública, porque a perda auditiva ela cresce muito e exige ações imediatas e soluções inovadoras, né? Tem uma projeção de que em 2050, uma em cada pessoa terá perda auditiva, e uma em cada 14 pessoas terá perda auditiva moderada ou superior. Então, a perda auditiva moderada, ela já cria dificuldades para comunicação efetiva, e principalmente os jovens, né, na faixa etária de vocês, 1 bilhão de jovens estão em risco de desenvolver perda auditiva por audição insegura. Então, seria uso de fone em níveis de intensidade muito elevado, exposição à música, à festa, academia. Então, fiz uma vez dança na academia, mas o barulho era tão imenso que eu pensei assim, meu Deus, deve todo mundo sair aqui com perda auditiva temporária. Então, o jovem, hoje em dia, ele tem exposição muito a esses riscos auditivos e, às vezes, não percebe ou não tem a consciência, desses riscos. Além do impacto sobre a saúde, a gente também tem um impacto econômico da perda auditiva. Então, se a gente conseguisse reduzir em 5% a perda auditiva, a gente conseguiria economizar mundialmente 50 bilhões de dólares, né, por ano, porque haverá redução de custos com tratamentos, comorbidades, e a produtividade no trabalho seria bem maior se a pessoa não tivesse perda auditiva ou então um tratamento adequado. Então, uma das justificativas que a gente tem que ter essa detecção precoce, além da saúde, é econômica. Mas quais são as barreiras para que a gente consiga o diagnóstico o mais cedo possível? A primeira barreira é a falta de conscientização, tanto da população, né, que não, às vezes não faz ideia da exposição ao ruído e os prejuízos que possam acontecer, mas também dos profissionais de saúde. Então, a gente vê muita gente atendendo crianças que têm atraso no desenvolvimento da linguagem, não encaminha para fazer um teste auditivo, ou então nas unidades básicas de saúde, tem grupo de idoso, e eles não fazem nenhuma triagem auditiva. Então, a gente, além de promover esses testes acessíveis, a gente tem que ter essa educação em saúde para conscientizar os profissionais e a população. Então, essa detecção tardia, ela acontece também por falta de triagem sistemática, né? Então, o diagnóstico, ele acontece muito tarde. A triagem, ela não acontece só nos bebês, né? Que a gente tem a triagem auditiva neonatal super bem desenvolvida,
Mas também deveria ter a triagem na escola e também deveria ter triagem do idoso a cada 3 anos, a cada 4 anos, como a gente faz exame de sangue. Então, seria uma coisa muito importante que, infelizmente, não acontece. Outra barreira que a gente encontra muito é o estigma. Então, a preocupação de que o uso do aparelho auditivo ele tem relação com deficiência, com transtornos, com idade avançada. Então, tem muita gente que não quer usar aparelho para não aparentar um deficiente ou que é um velhinho assim que não escuta mais. Então, esse estigma ele ainda existe, mas hoje, não sei se todos assistiram à palestra da fonoaudióloga Daniela. Hoje a tecnologia é tão avançada, a gente tem aparelhos muito bons que esteticamente eles já são bem mais atenuados. E a quarta causa seria tratamentos limitados, especialmente assim, comunidades carentes, gente que mora no interior, que mora longe, que não tem acesso nem à triagem, nem ao diagnóstico, nem ao tratamento. Então, é para essas barreiras que a gente precisa procurar soluções e a solução digital ela fica bem evidente hoje em dia, né, que para facilitar isso aí. É, graças à revolução da internet móvel, né, a gente, o 3,8 bilhões de usuários em 2019 tinham acesso à internet móvel, que seria o celular, e cada ano 250 milhões de novos usuários usam o celular. Então, é lógico que o uso do celular, a gente pode usar essa tecnologia para intervir na saúde, para avaliar a saúde, para triar saúde, né? A gente já tem vários programas de exercícios físicos, de medir pressão, né? Então, por que não também fazer um teste auditivo usando essa tecnologia que é acessível a todo mundo, que praticamente todos usam? Então, a Organização Mundial de Saúde, ela lançou esse aplicativo, Hearwho, em 2019, que usa a tecnologia do DIN. DIN quer dizer Digit and Noise Test, que em português seria teste de dígitos no ruído, né? A triagem auditiva se faz através de dígitos, e em 2021 acrescentou outras línguas, além do inglês, espanhol e mandarim. E o objetivo desse aplicativo é promover conscientização, detecção precoce e tratamento oportuno via tecnologia móvel acessível. Então, a gente, a Organização Mundial de Saúde, a gente quer conscientizar a população e oferecer uma tecnologia que é muito fácil de usar, que é acessível a todo mundo, né? E que é uma tecnologia validada, porque a gente tem muitos aplicativos que não têm validação, que são desenvolvidos, mas nunca foram testados em populações grandes para ver se o resultado realmente é fidedigno. E a vantagem desse aplicativo Hearwho, que ele é testado, né? Ele foi desenvolvido desde 2016 na Holanda, usando o telefone, né? Então, ligava para a população. Na Holanda, eles faziam esse teste com os dígitos, para depois usar o celular como instrumento. E entrou também a África do Sul, que lá existe uma empresa que é muito tecnológica, HearX. Eles têm, assim, desenvolvido muitas coisas para diagnóstico audiológico em celular e através de aplicativo. Então, a partir daí, esse teste ele foi expandindo, foi ficando conhecido e foi absorvida pela Organização Mundial de Saúde como teste para triagem auditiva. Então, para fazer esse teste, a única coisa que a gente precisa é um celular e um fone. Pode ser qualquer celular? Sim, pode ser qualquer celular, Android, iOS. Então, o teste foi adaptado para qualquer tecnologia e qualquer fone. Lógico, se for aquele fone que eu compro na 25 de março no coreano, né? Tem aqueles fones que têm a qualidade muito ruim, talvez não seja o mesmo desempenho, mas normalmente o celular que a gente usa no dia a dia, qualquer um desses pode ser usado, que é a vantagem desse teste. Então, como é que funciona o teste?
são 3 dígitos falados, né? Por exemplo, 3, 4, 7. Os dígitos são de 0 a 9, e eles são apresentados com um ruído de fundo. Esse ruído, ele vai variando. Então, por exemplo, são 23 sequências de 3 números. Então, eu vou dizer 195. Aí você vai digitar no seu celular 195, tem um ruído de fundo. Na hora que você acerta um número, o ruído ele vai aumentando. Aí, 394, você vai digitar 394. Acertou, o ruído aumenta de novo. Se você errar, o ruído vai diminuindo. Então, o limiar seria 50% dos trios quando eles são reconhecidos. Então, 50% das vezes que você acerta o número com tal ruído, esse seria seu limiar de reconhecimento. Aí, qual é o resultado? O resultado é, por exemplo, menos 5. Menos 5 quer dizer que o ruído foi 5 dB acima dos números. Se você tiver um SRT de menos 7, o ruído foi menos 7, foi 7 dB acima do ruído, né? Um resultado de menos 1, o ruído foi 1 dB acima dos dígitos. Então, quanto mais negativo, melhor. Isso significa que o ruído estava mais alto. Se eu tiver um SRT de 1, o ruído foi 1 dB abaixo da fala. Então, quanto mais negativo, melhor. Quanto mais positivo, menos intensidade tinha o ruído para a pessoa poder entender os números. Então, os usuários eles inserem os trios de dígitos, né, no teclado, e o estímulo ele é antifásico. Eu vou explicar mais na frente um pouquinho o que significa esse antifásico, que é o estímulo mais novo, porque ele também detecta perdas unilaterais e perdas condutivas. Eu tenho aqui um exemplo. Deixa eu ver. Minutinho. Me digam se vocês conseguem ouvir. Então, estão vendo aqui a minha tela da internet? Sim. Esse é o teste de dígitos no ruído, mas ele é um demonstrativo, porque ele também pode ser realizado no computador, se você quiser. Então, no celular, você clica, ele pergunta assim, o ano de nascimento, vou botar aqui, 69, a sua língua, vou botar em inglês, porque aqui não tem português. E se você acha que tem perda auditiva, vou dizer que não. Aí ele diz que você tem que acoplar o fone, ou coloca o fone dentro do celular, né? Acopla, ou pode ser via Bluetooth também. Mas tem que ter o fone acoplado. 4, Aí 5, aqui 6, você pode regular a intensidade, por isso que o five, teste é adaptativo, 6, né? Eu posso baixar 4, ou 5, aumentar 6, de acordo com o meu 4, conforto, 5, né? 6, 4, Aí eu 5, escuto os 3 números 6, e vou digitar aqui no 4, teclado. 5, 6, 4, 5, 6. Isso 4, é o 5, treinamento, para a pessoa 6, treinar 4, que ela 5, deve digitar o que 6, ouve. Aí o teste começa. 4, Então, tem um 5, ruído e 1, ela fala. Aí eu vou digitar o que eu ouvi. 8, 9, 2, 4, 7, 3, Vocês veem que a fala fica mais baixinha, o ruído mais alto, 9, 5, 0, né? 7, 4, 8, Aí pronto, são 23 sequências. 0, 6, 7. Se você não souber o número, você tem que adivinhar, tá? Então, o teste, ele é mais ou menos isso. Deixa eu ver. Agora sumiu. Peraí, deixa eu parar e voltar. Então, o teste é isso, né? Você tem a fala, tem o ruído,
E é automático, né? Você vai digitando os números e o teste ele continua automaticamente na hora que você aperta o OK. E dependendo se a sua resposta for certa, o ruído aumenta e a fala baixa. Se você errou, o ruído vai diminuindo e a fala vai aumentando até que, depois das 23 sequências, o teste ele tenha seu SRT, que é o limiar de recepção de fala. Então, agora eu não apertei alguma coisa que não abre mais. Peraí. Deixa eu fechar, abrir aqui. Pronto. Tá, então vocês estão vendo que o teste ele é super simples, né? Ele pode ser aplicado, ele não tem assim muita demanda cognitiva, qualquer um pode fazer esse teste. A gente fez uns testes com os idosos e a única dificuldade que a gente viu é que talvez a letra tem que ser um pouco maior e eles não entenderam assim muito bem que quando não ouvisse o número tinha que apertar qualquer número, eles queriam repetir aquele momento para ver se escutava o número, mas fora isso, foi super fácil aplicar. Isso aqui é um mapa da Organização Mundial de Saúde. O número de testes entre 2019 e 2021, usando o aplicativo Hehu. Então, quando você usa o aplicativo, todos os dados vão para a Organização Mundial de Saúde. A gente não tem acesso aos dados, né? Então, quem baixa o aplicativo, quem falha no teste, quem passa no teste, aonde o teste é realizado, a idade da pessoa, a gente digita isso no aplicativo. Isso é muito importante para ter também dados epidemiológicos, né, do mundo inteiro. Então, vocês estão vendo que o teste maior, em maior número, é aplicado na Índia e na China, né, que é aquele vermelhinho escuro. O Brasil é um rosinha claro, né? A gente tem muitos testes feitos, aí eu convido vocês a baixar esse aplicativo, né? Porque é muito importante a gente também mostrar como a gente usa, assim, esse teste nos lugares para a gente facilitar futuros acessos à Organização Mundial de Saúde. Então, eu vou mostrar como é que a gente baixa, para vocês baixarem e divulgarem esse aplicativo, que ele é muito bacana. Aqui, os números também da Organização Mundial de Saúde, em relação aos países, né, o número de testes, e a gente vê que os testes, esse verdinho, a primeira barra, é de 18 a 29 anos, então a maioria faz testes em mais jovens, e a segunda figura, a B, é as falhas, já é o verdinho claro. Então, a maioria falha nessa faixa etária de 70 a 110, acima de 70 anos. Então, quais são os passos? Você vai pegar seu celular, não precisa pegar agora, mas quando eu terminar de falar, vocês pegam o celular e, por favor, divulgam onde vocês andam. Pega o celular, entra na loja de aplicativo, dependendo se é Android ou iOS, e digita Ria Rua e aparece esse símbolo aqui do lado. Sim, é o ovo com o fone. Então, por que que escolheram esse símbolo do ovo? É porque o ovo representa um objeto que é sensível, né? Fácil de quebrar. A gente tem que ter cuidado com o ovo e ele é um símbolo da audição, que a gente tem que ter cuidado com a nossa audição e cuidar muito bem dela. Aí você faz o download do aplicativo, né? Ele é assim. Quando você faz o download, aí aparece verifique sua audição, você vai clicando, e a primeira coisa que ele faz é medir o nível do ruído do ambiente, né? Então, essa é a vantagem, que o teste não precisa de calibração, porque o microfone vai ver se seu ambiente tem muito ruído ou não, e ele só faz o teste
quando o indicador está no amarelo ou no verde. Então, se tiver muito ruído no vermelho, aí o aplicativo pede para você ir para um lugar mais silencioso, senão ele não inicia o teste. Aí você tem que conectar seu fone, né? Pode ser via Bluetooth ou via cabo. E você vai fazer todo o teste, as 23 sequências até o final. Aqui, essa bolinha que representa o mundo, né? Se você clicar nela, quando você baixar o teste, você pode selecionar o idioma. Então, o português, ele foi adicionado esse ano, 2025, a gente conseguiu adicionar, e foi um esforço em conjunto de 3 instituições, que foi a UFPB, a UFRN e a FOB, de Bauru, São Paulo, né? Então, a gente fez toda a parte de validação, a gente fez a tradução dos números para o português, eu vou mostrar para vocês como foi. A gente iniciou 2017, 2018, por ali, sem verba nenhuma, foram nossos alunos do mestrado que começaram a fazer essa validação. E esse ano, fazendo um relatório, mostrando toda a estatística, todos os testes que a gente fez, a gente conseguiu inserir o português, por isso que é importante a gente usar esse aplicativo para mostrar que realmente para o nosso país ele é muito bem-vindo e importante. Aí você clica nas permissões necessárias de usar microfone, né? Ele vai acessar seu microfone, que é necessário. O aviso legal você permite que essa é uma informação que a organização dá, e pronto, aí você já pode começar o teste e ele vai ser em português, os números vão ser em português. Eu falei que o teste ele usa um estímulo antifásico, que é um estímulo que existe mais ou menos uns 3 anos, que o holandês, o Cas Smith, e o sul-africano, que é o Dewey Swanepoel, né, eles desenvolveram esse estímulo antifásico, porque o estímulo, ele acontece nas 2 orelhas ao mesmo tempo, ele é diótico, né, então a gente escuta tanto o ruído como a fala nas 2 orelhas. E antes o estímulo era em fase, então o que a gente ouvia na orelha esquerda era igual com o que a gente ouvia na orelha direita. E no antifásico, não. A fala da orelha esquerda, ela é espelhada na orelha direita. Então, quando a onda sonora na esquerda, o pico está positivo, na outra orelha o pico está negativo. Então, são fases opostas e o ruído é igual. Então, qual a vantagem desse estímulo antifásico? Que ele avalia a pior orelha e foi visto em vários estudos que ele consegue identificar perdas unilaterais e também perdas condutivas leves. Quando você termina o teste, aí você tem um número, 90, né? Então, o que significa esse número? Quando você tem um resultado melhor do que 70, né, verde, sua audição, tem a chance grande da sua audição ser normal, você não precisa fazer o diagnóstico. Entre 50 a 70, você pode ter uma perda auditiva leve, né, até 35, e abaixo de 50, já a sua perda auditiva, a probabilidade é bem maior de você ter uma perda moderada ou pior. Então, quando existe essa pontuação de 50, você precisa procurar uma unidade de saúde ou algum otorrino, algum médico, algum fonoaudiólogo para fazer o diagnóstico. Quando é entre 50 e 70, você pode fazer, mas você deve verificar a sua audição regularmente para ter certeza que ela não piora mais, né? E melhor do que 70, sua audição está boa. Isso quando você entrar no aplicativo, aí ele explica sobre o aplicativo, né? Tem vários itens que você pode clicar, como ele funciona, qual precisão, né? Algumas dúvidas que você pode tirar aqui. E também tem quem deu suporte com a validade e as traduções. Então, a gente tem aqui o português, né? Vocês estão vendo que foi o Departamento de Fonoaudiologia da Faculdade Odonto de Bauru, como eu falei, o Departamento de Fonoaudiologia do Laboratório de Inovação Tecnológica da UFRN, e o Departamento de Fonoaudiologia da Universidade Federal da Paraíba.
junto com o HearX, que é a empresa da África do Sul, né? Eu encorajo vocês depois procurarem HearX. Eles, por exemplo, têm emissões otoacústicas já no celular, que você pode fazer com o celular, eles desenvolveram recentemente. A Universidade de Pretônia e o Carl Smith da Holanda. Então, como foi esse nosso estudo de validação, né? Então, o aplicativo ele tem essa importância porque ele tem essa acurácia boa. Então, a primeira coisa que minha aluna Mara Andrade fez em 2019, a gente gravou os dígitos em português, né? Foram 4 mulheres e um homem que leram os números. Aí a gente pegou algumas populações, 20 pessoas que ouviram o número para escolher a melhor voz. Então, a gente gravou os dígitos em português e fez o teste em 20 adultos, né, que tinham uma média quadritonal melhor do que 15 dB. Aí foi gerada essa curva que vocês estão vendo embaixo, né, que tem a cor azul, verde, então são os números. E essa curva, ela precisa de uma equalização para que um número não se sobressaia ao outro. Então, o 5 não pode ser mais forte do que o 7. O 0, ele tem que ter mesmo espectro que o 2. Então, isso foi feito com os nossos colaboradores, né, na África do Sul e na Holanda, eles fizeram a equalização da curva e inseriram o ruído. Na fase 3, a gente avaliou 89 adultos usando 2 fones diferentes, né? Um fone Sennheiser e o fone do celular, para ver se a resposta era diferente. E a gente viu que não tinha diferença nas respostas, então isso indica que o fone ele não interfere no resultado do exame. Aí depois a gente fez o teste em mais 232 participantes em todas as faixas etárias para ver qual é o ponto de corte. Então fez o teste e fez a audiometria para ver qual era o limiar de recepção de fala que condizia com o exame normal e a partir de qual valor seria uma perda auditiva, né? Então, vocês podem ver aqui, não sei se vocês veem na tabela, cut-off point, que é o ponto de corte, 11, 8, 7, né? Então, o C seria uma perda maior do que 45, né? Se a gente considera o LRF de 7, 35 seria 8 e 20, 11. Então, isso já é embutido no aparelho, quando ele fala a sua pontuação de 70, 50, ele já considera esses pontos de cortes que a gente validou na população brasileira. A gente fez um relatório grande, né, mostrando todas as pesquisas que foram feitas, todos os nossos relatórios, os resultados, mostrando a estatística, e isso foi enviado para a Organização Mundial de Saúde, para que eles aceitassem o português dentro do aplicativo, e esse ano deu certo. Então, o aplicativo, ele tem uma alta precisão, 80% de precisão, né, de sensibilidade e especificidade. Isso quer dizer o quê? De 100 pessoas, 80 eu vou ter um resultado, assim, realmente verdadeiro. Então, se ele indica que a pessoa tem alteração na audição, de 100 pessoas, 80 pessoas vão ter esse resultado correto, né? Então, sempre existe aquela margem de erro. O teste, ele é super rápido, ele demora 3 minutos, então pode ser feito em qualquer lugar. Se você for atender em consultório, se você for atender na unidade básica de saúde, você pode fazer rapidinho. Sim, eu esqueci de dizer que essa validação ela é feita para uma população acima de 18 anos. Então, esse teste ele não é validado para criança ainda, que a gente está nesse processo, né, de pesquisa desse teste para idades inferiores. Mas esse aplicativo Hear.Who, ele é para adulto. Então, qual é a vantagem desse aplicativo Hear.Who sobre métodos tradicionais? Ele não precisa de calibração, o que é muito bom, porque facilita a vida, porque o problema sempre é a calibração. Ele funciona em diversos dispositivos sem calibração.
Ele é um autoteste, então não precisa de um profissional para realizar esse teste. O usuário do celular, ele pode fazer o teste sozinho, né, e ver o resultado. Ele é acessível, então é uma solução de tecnologia para comunidades que têm dificuldade de acesso de diagnóstico auditivo, acompanhamento médico. Ele é simples, então a tarefa não exige, não é exigente em linguagem, por se tratar de números, né? A gente supõe que a maioria compreende números, e não precisa de cabine também. Então, é um teste, assim, super simples de ser realizado. Então, o impacto da perda auditiva, né, ela, além da comunicação, a gente sabe hoje que idoso que tem perda auditiva não tratada, ele tem um risco aumentado de demência. Então, a perda auditiva, ela é um fator de risco que pode ser modificado para a demência, mais ou menos 9%, né? Então, 9% das demências, elas têm o agravamento pela perda auditiva, e se ela for tratada, né, bem precocemente, diminui o risco da demência em 9%. A gente sabe que a perda auditiva, ela leva a isolamento social, pode levar a depressão, porque a pessoa tem dificuldade de se comunicar, se sente afastada, não consegue entender mais o que os outros falam. E o declínio cognitivo, ele é acelerado com a perda auditiva, porque a gente tem que usar outros recursos que desgastam muito, né, os nossos neurônios, e a gente tem o programa de doação de aparelhos auditivos no Brasil, que é fantástico, pelo SUS, então a gente tem condições de oferecer o tratamento adequado. Então, o foco do RERU é aumentar a conscientização da população sobre a perda auditiva, incentivar a reabilitação precoce para prevenir complicações sérias à saúde. Então, para dar um spoiler aqui, vocês sabem, né? Falei que a gente iniciou as pesquisas com o teste de dígitos no ruído por volta de 2017, 2018. A gente fez a tradução e os testes psicométricos, né, para adaptar o teste de dígitos para o português. 2018 a 2021, a gente fez a validação nos adultos, idosos. A gente usou os testes antifásico e os em fase, né, o diótico, e isso foi tudo sem verba, né? A gente usando nossos mestrandos, alunos, colaboradores como vocês. E em 2022, a gente criou a Rede Reabilita. O que que é essa Rede Reabilita? Então, a gente conseguiu verba pela FINEP, dinheiro para a gente melhorar esse aplicativo e desenvolver um aplicativo que a gente chama do aplicativo brasileiro, né, que a gente que é baseado também nesse dígitos, né, seria a mesma tecnologia. E além da verba do FINEP, a gente tem o Rio Brasil, que tem uma verba do CNPq, que trabalha também com a educação. Então, a gente tem agora o dinheiro para desenvolver um aplicativo mais nacional, mais a nossa cara, né? E fazer as pesquisas, várias pesquisas, para a gente usar esse aplicativo em várias situações. Então, a gente tem a proposta de usar o teste de dígitos para acompanhar usuários com aparelho auditivo, para ver se ele é adequado para triar alterações do processamento auditivo, para fazer a triagem auditiva, e a gente também quer desenvolver o aplicativo para usar em crianças usando um tablet. Então, seria uma audiometria dentro do tablet, certo? E também tudo baseado na educação em saúde. Então, a gente se preocupa muito com a conscientização da população, né, essa educação em saúde, porque sem ela, a gente não chega a lugar nenhum.
E 2025 a gente conseguiu inserir o aplicativo em português, né, na Organização Mundial de Saúde, através do RIA-RU. Então, a gente criou essa rede Reabilita, que significa rede de aberta, LI de laboratórios integrados e Tá de tecnologias assistivas. Então, antes a gente éramos 3 universidades, né? O UFPB, a FOB e a UFRN, e a gente ganhou uma quarta, que é a Universidade Federal de Sergipe, do campus de Lagartos, e iniciamos com 3 docentes, hoje nós somos mais do que 50 profissionais trabalhando nessa rede Reabilita. Então, os profissionais são desenvolvedores, são programadores, são fonoaudiólogos, são da mídia, né? A gente tem gente da mídia, são muitas pessoas e a gente já fez várias reuniões, encontros, tem encontro online toda semana, é uma rede muito grande que demanda muita organização. Então, nós somos já muitos minhonzinhos que a gente trabalha em prol, né, do progresso na parte da audição e do diagnóstico precoce. Então, tudo isso seria para desenvolver um programa de saúde auditiva, né, o rastreio auditivo, que é a triagem para criança, para idoso, para toda a população, os programas de educação em saúde, então a gente faz campanhas, né? No dia da audição, a gente vai fazer essa campanha nas escolas para conscientizar a população. A gente procura ter articulação com a rede de saúde e equipamentos sociais e também desenvolver o TDR para auxiliar no diagnóstico, na reabilitação e no tratamento das perdas auditivas. Então, os próximos passos, né, a gente está trabalhando agora no aplicativo que vai se chamar Ouvir Brasil, que a gente quer desenvolver para o SUS, e na audiometria automatizada através do Audit, né, onde a gente tem a participação da King, que vem dos Estados Unidos, e do Caiban também, que vem dos Estados Unidos, que desenvolveram essa tecnologia para a gente adaptar no tablet, né, para poder fazer essa audiometria nas escolas, e tudo de forma gratuita, então não tem interesse comercial, a gente quer realmente fazer uma tecnologia voltada para o SUS e para todo mundo, para que a gente tenha esse crescimento. Aqui é nossa equipe local, não achei a foto de todo mundo, né, que são as bolsistas, então tem 2 bolsistas do programa Reabilita, que é a Thaís e a Ariela, e a gente tem agora as 3 PIBICs, né, que vocês conseguem ver aqui, e 2 mestrandos. Mandei também agora o projeto de extensão, né, convido todo mundo, todos vocês, quando sair o resultado da extensão, para vocês também participarem dessa nossa rede maravilhosa. Então, foi mais ou menos isso que eu quis falar. E eu espero que vocês gostaram e que se alguém tiver alguma pergunta. Muito obrigada, professora, pela sua participação mais uma vez e por compartilhar os seus conhecimentos com a gente. Com certeza, o aplicativo veio para facilitar ainda mais o diagnóstico precoce, além do mais, é acessível para todos. Então, com certeza, só tem a contribuir com a fonoaudiologia e com a ciência. Nós agora iremos abrir para as perguntas, tá, pessoal? Vou passar a palavra para Boa noite, pessoal. Boa noite, professora. Foi uma ótima palestra. Boa noite. Eu achei super interessante o aplicativo e, mais ainda, nobre o aplicativo que vocês querem fazer no Brasil. Achei maravilhoso. Então, deixa só o pessoal mandar suas perguntas. E eu tenho uma sobre o aplicativo do Ouvir Brasil, né? Se vocês têm alguma data, mais ou menos, prevista para o lançamento, ou se está muito no início.
A gente está no aplicativo Viu Brasil, né? Os desenvolvedores, eles estão fazendo toda essa parte de layout do aplicativo, aplicando nas várias populações para ver quais as dificuldades, né? Por exemplo, eu falei do números menores, né? O idoso talvez não consiga ler, então tem que aumentar os números. Então, esse aplicativo está nesse processo e está quase terminando. O Audit, que é a audiometria no tablet, a gente teve uma imersão no mês passado, durante uma semana, e não é fácil, porque você tem que pensar assim, em todos os passos, aonde vai aplicar, como vai ser o acesso. Então, os desenvolvedores e os programadores, eles estão nisso aí. Esse audit vai demorar mais um pouquinho, mas a verba que a gente recebeu ela tem prazo para final do ano que vem, mas dá para estender ainda, que eu acredito que a gente vai precisar desse tempo, porque são muitas pessoas e você sabe que não é sempre fácil assim você organizar toda a equipe, porque às vezes acha que é uma coisa, o outro acha que é outra coisa. Eu não entendo muito dessa parte de programação e desenvolvimento, né, do layout, mas a gente está nesse processo e espera começar no final desse ano já com o Ouvi Brasil para aplicar nas pesquisas que a gente desenvolveu. Então, os equipamentos estão chegando, as 4 IEs estão recebendo os equipamentos para a gente poder, todo mundo fazer os mesmos protocolos, né, para a gente fazer esses estudos. Ótimo. Nossa, perfeito. Então, é bem logo o tempo. Final desse ano, final do ano que vem, tá bem perto. Tem uma pergunta de Olga Regina, que ela perguntou se ao baixar o app no celular, tem um limite de pessoas que possam realizar esse teste. Não, na verdade, é para cada pessoa ter seu aplicativo, né? Mas você também pode, por exemplo, eu sou fonoaudióloga num lugar, você pode usar seu celular para aplicar em outras pessoas. Não tem limite, não. Só que toda vez você tem que cadastrar a idade, né? Eu não lembro se coloca o nome. Eu acho que não coloca o nome, não. Mas aí você cadastra novamente e não tem limite, não, para você realizar o teste. Ótimo. Tem uma pergunta de Esther. Ela perguntou se a senhora acredita que com essa triagem auditiva nas escolas e com o desenvolvimento de novos apps, o número de diagnósticos de transtorno de neurodesenvolvimento também possam reduzir. Os transtornos, se através do. Não entendi Se, muito bem, não. através dessas triagens, né, de audiometria nas escolas, esses diagnósticos de neurodesenvolvimento podem reduzir. O aplicativo, ele não é um diagnóstico, então tem que ficar bem claro, ele não diagnostica nada, é só uma triagem. Então, quando a criança, ela não tem o ponto de corte adequado, ela tem que fazer o diagnóstico audiológico, né? E com isso, talvez, se o audiologista perceber alguma outra alteração, encaminhar para avaliação fonoaudiológica, mas a gente espera que com isso a gente consiga detectar cedo as alterações, principalmente criança tende a ter muitas otites, né? E a otite, ela é tratável. Se você não tratar a otite, ela pode virar uma meningite, né? Ou então aquelas perdas sensorineurais, e a criança pode usar o aparelho o mais cedo possível para impedir alterações da linguagem ou diminuir essas alterações no desenvolvimento da linguagem usando o aparelho. Então, eu acho que ajuda bastante, né? Diminuir essas alterações se a gente conseguir captar essas crianças que têm a perda auditiva que impacta nesse desenvolvimento. Certo. Estela levantou a mão. Você ainda quer falar, Estela? Eu posso passar a palavra para você.
Não, Ana, tranquilo, já foi, era isso mesmo, porque eu penso nesse caso, assim, da gente ver muitos diagnósticos de transtornos, só que às vezes essas crianças, principalmente em idade escolar, não passaram por uma avaliação audiológica. Então, eu fico pensando em quantos diagnósticos às vezes podem ser dados de forma precoce, sem que antes a gente avalie os aspectos audiológicos que podem impactar no desenvolvimento. Por isso que eu pensei nessa questão do aplicativo até fazer com que a gente tivesse uma mudança desses dados, principalmente o audit, né? Eu acho que vai ser essa audiometria mais automatizada, talvez facilitasse a nossa prática nesse sentido. Isso, e a educação em saúde, que é fundamental. Certo. Alguém tem mais alguma pergunta, pessoal? A Olga, ela perguntou, quer dizer, perguntou não, ela comentou que acredita que para fazer com as crianças, elas precisam ter noção de reconhecimento de dígitos para relacionar com os números. Então, professora, pergunta agora, qual idade mais ou menos, qual classe mais ou menos a senhora colocaria o aplicativo para ser feito nessa Então, atividade? o audit, ele já, eu acho que eu errei, ele já não usa o teste de dígitos, já é como se fosse uma audiometria com tom puro, só que é lúdico, tem o bichinho que a criança vai escutar, aí vai captar uma bolha, alguma coisa assim, lúdica, né? Então, no Audit, você pode usar o tablet como audiometria mesmo, ou então como triagem auditiva. É isso que a gente está discutindo como é que seria. E a faixa etária mínima, a gente tem que fazer o teste, mas a gente acredita que seria de 5 anos para cima, porque abaixo dessa faixa etária realmente é difícil a criança colaborar, né? Mas a gente vai fazer a avaliação, a gente tem o equipamento das emissões otoacústicas para fazer o cross-check, né, com os equipamentos, exatamente para ver a melhor idade que possa se fazer essas audiometrias. Certo. Alguém tem mais alguma pergunta? A Janaína perguntou se ah, não, foi outra coisa, perdão. Então, eu acho que do chat não temos mais perguntas, professora. Eu só gostaria de agradecer muito a participação e de dizer também o quão nobre eu achei a proatividade de fazer esse aplicativo para o país. Obrigada. A gente fica muito feliz e para a gente foi assim, uma conquista muito grande, né? Então foi muito difícil, não foi fácil e a gente conseguiu realizar essa conquista porque no aplicativo, na Organização Mundial de Saúde, não tem muitas línguas como vocês viram, né? E o português não é uma língua prioritária e a gente conseguiu inserir. Então, eu conto com vocês para divulgar esse aplicativo, que ele é muito legal, e para vocês também usarem, já começarem a usar na família de vocês, nos amigos, no consultório, na universidade e nas campanhas. Eu acho que ele auxilia bastante nas campanhas. A última pergunta, na verdade, é mais um esclarecimento. Qual seria as principais diferenças entre o Audit e o EARU? O HearWho é o aplicativo da Organização Mundial de Saúde, né? Então, a gente vai usar ele, mas não tem acesso às respostas. O Ouvir Brasil é um aplicativo que a gente está desenvolvendo usando o teste de dígitos, mas a gente vai ter todo o acesso, né? Quantas pessoas responderam, tanto qual foi, quantos passaram, quantos falharam. Então, é um aplicativo nosso e não da Organização Mundial de Saúde. Então, são duas coisas diferentes que as pessoas às vezes têm dificuldade de atender. E a gente pode usar esse aplicativo para fazer estudos epidemiológicos. Então, vai ser um aplicativo que a população pode baixar, mas as universidades, a gente vai ter acesso às respostas dos usuários. E o aplicativo do HearWho, ele pertence à Organização Mundial de Saúde, então a gente não tem como ver quem baixou, qual foi a faixa etária, e no Ouvir Brasil a gente vai conseguir acompanhar isso. E o Audit é uma audiometria no tablet,
né? Então, é como se você fosse fazer a audiometria, só que é num tablet e lúdico. Tem os bichinhos, né, que a gente está desenvolvendo, a gente está pensando ainda como vai desenvolver isso para a gente conseguir fazer audiometrias nas crianças de forma, assim, legal também e disponibilizar para o SUS essa tecnologia para eles poderem usar lá também. Deu para entender a diferença? Deu sim, muito obrigada. Bom, gente, mais alguém tem alguma outra consideração para fazer? Se estiver, pode levantar a mão ou colocar aí no chat. Tem mais alguma no chat, Ana? Não, não, mas qualquer coisa, qualquer pergunta pode ser feita no Instagram. Acredito que. Pronto. Bom, gostaria de agradecer mais uma vez, professora, pela sua participação, ter aceitado o nosso convite. Gostaria de agradecer a presença de todos também, por ter disponibilizado um tempinho livre para estar aqui presente e comunicar que amanhã, ao meio-dia, terá a nossa última palestra com o lançamento da LAUD, da Liga Acadêmica. Então, não perca, que tem muitas novidades aí por vir. Só agradecimento, né? Estamos fechando aí com chave de ouro, com o aplicativo. Eu acredito que seja isso. Boa noite a todos. Só uma coisa, seria bom se a gente pudesse tirar uma foto? Todo mundo? Quem puder abrir suas câmeras, seria bem legal. Você vai tirar daí, Ana? Posso tirar daqui? Não. Só um segundo. Só um segundo. Pronto, eu acho que Pronto, Esté, né? quem quis abrir já abriu. Ó, Esther. Vai no 3. 1, 2, 3. Prontinho, perfeito. Muito obrigada, pessoal. Foi uma ótima noite hoje. Obrigada a vocês. Um beijo. Tchau. Tchau, professora. Boa noite. Boa noite, gente. Obrigada pela participação.